Olá a todos, estou gravando esse vídeo aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre o continente asiático, falar sobre as regiões asiáticas, né? Já tem um vídeo gravado aí no canal falando sobre as características naturais do continente asiático. Gostaria de falar das regiões asiáticas. Nós temos 6 regiões asiáticas, tá bom? Essas 6 regiões são regiões parecidas com as regiões que a gente tem no Brasil, tá? Uma divisão regional. Existe uma divisão regional também na Ásia, lá eles estão divididos em 6 regiões, tá bom? Ásia Setentrional ou Ásia do Norte, Ásia Meridional ou Ásia do Sul, Extremo Oriente ou Ásia do Leste, Ásia Oriental. Nós temos a Ásia Central, nós temos o Oriente Médio e nós temos o chamado Sudeste Asiático, tá bom? São 6 regiões, vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre cada região, sobre algumas características de cada região. O Oriente Médio é uma região que geralmente, uma parte da Ásia, né, que sempre tá em voga pra gente, porque é um local onde tem as principais bacias de petróleo do mundo, tá? A Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, OPEP, a maioria dos participantes são do Oriente Médio, tá bom? Os grandes produtores estão no Oriente Médio, eles têm as principais bacias petrolíferas do mundo. E além disso, ali também tem a questão muito forte de terrorismo, guerras, né, conflito entre países. Várias nações ali já foram invadidas pelos Estados Unidos, por exemplo, como o Iraque, o Irã vive sendo ameaçado, a Síria já foi invadida, ou seja, são nações que estão em tremenda ebulição, podemos dizer assim, em relação às guerras. A gente tem o conflito palestino e israelense, né, que ocorre ali naquele local, já tem um vídeo no canal também falando sobre esse conflito. Então ali é uma região bem eclética, podemos dizer assim. São as principais bacias de petróleo e a questão do terrorismo e guerras é muito intenso naquele local. Oriente Médio. Nós temos a Ásia Meridional, que nós temos o principal destaque a Índia, né? Um país que tem uma grande população mundial, né? Só perde para a população da China. A Índia, a tendência da população indiana é que ultrapasse a população chinesa, porque a população chinesa passou por um processo forte de controle de natalidade, né? Para poder chegar numa transição demográfica. A Índia não faz esse processo, então a tendência é que a população da Índia ultrapasse, né, a população chinesa. A China, Japão, Coreia, eles fazem parte do chamado Extremo Oriente, já é outra região, tá? Esse Extremo Oriente são as nações mais desenvolvidas ou ricas, né, desse continente, tá? O Japão é um país muito desenvolvido, a China é a principal economia do mundo, a China atualmente vive a guerra fiscal, né, com os Estados Unidos. Nós temos também a Ásia Setentrional, que é basicamente o território da Rússia, né, da Sibéria. A gente tem os chamados Montes Urais, né, que acabam separando a Rússia europeia da Rússia asiática, tá? E essa Ásia Setentrional é basicamente a Rússia. Nós temos a Ásia Central. A Ásia Central são aqueles países com nome com final ão, né? Tadiquistão, Turmequistão, Cazaquistão, Uzbequistão, ou seja, são esses países com essa característica ali, com essa terminação de nome, tá? Em relação à economia, não são países muito fortes, também não são países tão ecléticos em relação aos conflitos, né? São conflitos muito mais internos do que conflitos com outros países, com outras nações, com exceção do Afeganistão, mas o Afeganistão também não fica, né, nessa região da Ásia Central, fica na Ásia Meridional. Então o Afeganistão já foi invadido pelos Estados Unidos por causa lá do 11 de setembro, o Osama Bin Laden tinha como reduto ali aquele território. E nós temos o chamado Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático abriga boa parte dos chamados tigres asiáticos, né? Nós temos tigres asiáticos que fazem parte do Extremo Oriente, como a Coreia do Sul. Mas a maioria deles acaba fazendo parte dessa Ásia que é chamada de Sudeste Asiático. Os tigres de primeira e de segunda geração, tá bom? Basicamente o que a gente tem das regiões asiáticas é isso. Oriente Médio, bacias petrolíferas, e a questão dos conflitos internos e com outros países, com outras nações, questão do terrorismo. A Ásia Meridional, a gente tem a questão da Índia, né, que tem a principal religião dele lá, o hinduísmo, uma população muito grande, tá? A pobreza também muito grande naquele local. Nós temos o Sudeste Asiático, que é o reduto, podemos dizer assim, dos tigres asiáticos, a maioria dos tigres estão ali naquele Sudeste Asiático. Nós temos o Extremo Oriente, que é o principal destaque econômico e tecnológico do continente asiático. E nós temos a Ásia Setentrional, que é a parte da Rússia, tá? A Rússia acaba fazendo parte tanto do continente europeu quanto do continente asiático, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido relembrar as regiões asiáticas aí nesse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos.